segunda-feira ao vivo com brevidades. Nossos ouvintes atendendo o chamado para comentar sobre as máscaras aqui pelo 19991869070 ou então pelo YouTube. No YouTube, o Valdir Oliveira diz o seguinte: continuarei a usar máscara em locais fechados e também lugares abertos quando tiver aglomeração. Obrigado pela mensagem, Valdir, que participa tanto com a gente aqui. A Débora é irmã e sobrinha de médicos. Segundo eles, é cedo para liberar. Obrigado pela participação. José Bordim: mesmo com decreto, o motorista com a máscara no pescoço, passa fiscal da INDEC, pois é. Supermercados, hospitais, tem segurança e põe respeito. Ontem, motorista e vários passageiros sem máscara, então. No transporte tem que usar. Mais cedo fizeram uma pergunta aqui se no aplicativo, no transporte por aplicativo tem que usar qualquer tipo de transporte, porque você tem contato com pessoas que você não são do seu círculo, né? Que você não vê diariamente. Joaline Barbosa: sobre as máscaras virou disputa política, estão esquecendo da campanha de vacinação. Aliás, amanhã tem dia D de vacinação, viu? Bem lembrado, aqui em Campinas. Obrigado pela participação. Prefiro me prevenir ainda. Não dê ouvido aos políticos, melhor obedecer os médicos. Chegada do outono e inverno, as doenças respiratórias aumentam. Final do telefone 4125, nosso ouvinte. Onde eu trabalho, todos de máscara, ninguém questionou. Obrigado, Márcia. Você faça como a Márcia, como todos os ouvintes aqui que estão participando. E olha, até estranha, né? Pelo que a gente vê na rua, unanimidade entre os ouvintes da CBN, todo mundo vai continuar usando máscara, mesmo com a flexibilização. Péssimo tirar as máscaras internas. Eu vou continuar utilizando. Obrigado, Juliana. Tá sempre com a gente aqui, a Juju. E por que a gente está falando não só das máscaras, né? Uma pesquisa realizada pelo Sindicato de Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo, com 72 hospitais privados, detectou que em 76% dos hospitais predominam pacientes internados em UTI Covid na faixa entre 60 e 79 anos e 12% acima de 80 anos. 76 mais 12, 88% dos internados têm mais de 60 anos. Esse é o assunto aqui no Estúdio CBN agora. Vamos conversar ao vivo com o médico Fernando Balestrin. Doutor Fernando, boa tarde, seja bem-vindo ao Estúdio CBN. Boa tarde, Marco. Estou à sua disposição, pois não. Doutor Fernando, a gente até conversei isso ontem com a doutora Ana Escobar aqui no programa, né? Diariamente nós divulgamos aqui na CBN Campinas o boletim da Prefeitura, o boletim que é diário, né? Tanto que hoje, por exemplo, com a liberação do uso de máscaras, a gente vê os ouvintes que na rede social comentam a reportagem, né? Então, que tem acesso. Então, as perguntas que mais são feitas são as seguintes, né? Ontem, que estava tocando terror porque não precisa mais usar máscara, tá fazendo esse tipo de matéria para amedrontar as pessoas. Mas uma outra que eu comentei com a doutora Ana Escobar, que eu acho que tem muito a ver com essa pesquisa que saiu aqui do Sindicato dos Hospitais, é a questão dos idosos. E aí as pessoas perguntam, quando morre um idoso e tal, estava vacinado ou não. É algo que a prefeitura não divulga. Mas, como a gente sabe, né, o organismo do idoso, mesmo vacinado, ele fica um pouco mais frágil, mais suscetível à doença, certo? Muito bem, Marco. Eu diria para você que essa é uma das grandes constatações realmente da nossa pesquisa. Nós fazemos essa pesquisa já há 1 ano e meio, então a gente consegue assim acompanhar claramente, com poucas problemas, o que é que está acontecendo, né? Eu diria para você que assim, a boa notícia, e eu não estou me referindo à utilização não de máscaras, né? Porque isso, de fato, eu concordo aí com a maioria daqueles que, de alguma forma, colocam o seu ponto de vista. Eu acho que a questão de utilização de máscaras hoje é uma questão, visto que a ciência liberou, né? Porque temos que confiar que quem fez essa liberação não foi o governador do estado, mas sim o Comitê de Saúde que o assessora. Então, devem estar baseados nos estudos e principalmente nas estatísticas. Então, você bem falou, o fato de a máscara ter sido liberada não significa que é proibido usar máscara. Muito pelo contrário, usa quem quer
dentro de ser de sua visão discricionária de vida. Mas, assim, infelizmente, nós vamos ter pessoas que vão ainda ser acometidas da doença, muitas delas ainda vão precisar ser internadas e algumas delas vão ter que ir para terapia intensiva. Então, esse é o primeiro achado, né? Que nós temos um número muito baixo de pessoas hoje na terapia intensiva, o que é muito positivo. Por outro lado, a gente tem essa concentração de pessoas idosas, acima dos 60 até os 80 anos. Quando a gente fala que a pessoa está numa terapia intensiva, não significa necessariamente que ela está usando um respirador artificial, né? Eu diria para você que hoje, o percentual de pessoas que estão numa UTI, nesta faixa etária, que estão entubadas e, consequentemente, usando o equipamento de respiração, é mais ou menos entre 70% não usando e 30% usando. Então, é um percentual baixo também. O fato das pessoas irem na UTI significa que elas estão com desequilíbrio acima do normal. Então, é bom que elas estejam num ambiente super protegido e focado no atendimento dessas pessoas, desses pacientes. Eu diria para você, e você já citou uma delas, os 3 maiores motivos que hoje a gente consegue perceber as razões pelas quais essas pessoas elas acabam indo para a UTI. A primeira delas é porque exatamente quando as pessoas estão nessa faixa etária, elas são mais sujeitas a doenças que elas vieram adquirindo através dos tempos, né? As chamadas comorbidades, as pré-morbidades. As pessoas, quando atingem essa fase, normalmente muitas delas já estão cometidas pela diabetes, ou tem algum problema cardiológico, ou tem algum problema neurológico. Então, quando elas ficam também com a Covid, isso aumenta o grau de desequilíbrio delas, e muitas vezes elas precisam ir para uma terapia intensiva. O segundo motivo são aquelas pessoas que ainda não terminaram os seus esquemas vacinais, que eu não vou dizer para você que é algo comum, mas acontece, né? Dentro das nossas estatísticas, a gente já percebe que existem pessoas nesta faixa etária e outras também, mas como a gente está conversando sobre essa faixa etária, aquelas pessoas que só tiveram uma dose, outras que tiveram 2 doses e poucas delas que estão internadas na terapia intensiva já tiveram as 3 doses. Ou seja, as pessoas às vezes elas acabam de alguma forma, eu diria para você assim, não tendo muitas vezes a condição de tomar as outras doses e acabam, ou porque não acreditam, porque moram numa distância muito grande, ou porque não conseguem individualmente ir nesses locais, porque muitas vezes esses idosos eles moram sozinhos, têm dificuldade de locomoção e acabam não fazendo o esquema vacinal completo. Infelizmente, nesses instantes, quando o vírus se aproxima delas, elas acabam sendo contaminadas, elas acabam tendo uma contaminação, consequentemente, de um vírus, né, que as deixa mais fracas, ou seja, sim, elas pegam a doença de uma forma pior. E a terceira causa é exatamente o terceiro motivo, é exatamente isso que você falou. O organismo do idoso, ele não tem a mesma vitalidade, claro, que o organismo do jovem. Isso vale para a parte física, mas vale também para a parte imunológica. Os idosos, muitos deles tomaram as vacinas já o ano passado, fevereiro do ano passado, março do ano passado, quando tomaram a terceira dose, tomaram normalmente setembro, outubro, ou seja, a memória imunológica deles, de alguma forma também, sendo mais fraca, faz com que a resposta imunológica, nesse instante, ela seja não tão vistosa, não tão importante quanto em jovens, e, consequentemente, eles acabam também sendo contaminados, e, às vezes, essa contaminação ela é mais grave, né, e causa mais danos ao organismo dos idosos do que, eventualmente, aos jovens. Doutor Fernando, só para a gente resumir essa situação, então, o senhor falou bastante das comorbidades, né? O que faz com que muitos idosos fiquem, né? Que tenham a Covid junto, e aí a Covid complica outras doenças. Mas o que o senhor disse aí, esse resultado da pesquisa é exatamente o contrário do que essas pessoas que questionam, né? Porque às vezes morre um idoso que estava vacinado. Mas a questão do esquema vacinal é exatamente o contrário. Quem está com o esquema vacinal completo tem menos problemas aí, tem casos menos graves.
É isso mesmo, Marco. O esquema vacinal, eu costumo compará-lo à utilização de coletes à prova de bala, né? Quando o policial, por exemplo, usa um colete à prova de bala, significa que ele está mais protegido. É como se ele tivesse sido vacinado, né? Se a gente puder fazer esta comparação. Se ele levar um tiro direto no colete à prova de balas, ele, consequentemente, estará salvo, porque esta bala vai parar no colete. Mas ele pode receber um tiro fora do colete, por exemplo, no braço, na perna. Então, é uma doença que vem, mas que vem menos grave. Mas, por outro lado, esta bala ele pode levar um tiro na cabeça. Então, significa que ele não vai estar protegido com o colete, então ele pode, de alguma forma, né, morrer. Isso também acontece com a vacina. Às vezes, apesar de você estar com o seu esquema vacinal, você pode receber uma dose muito grande do vírus, ter uma contaminação muito importante, e, infelizmente, você também pode morrer, mesmo estando vacinado. Mais didático impossível. Dr. Fernando Balestrin falando sobre a pesquisa aqui do Sindicato dos Hospitais, né, do Estado de São Paulo, que trouxe hospitais, clínicas e laboratórios, né, que trouxe detectou aí, né, 76% dos hospitais predominam pacientes entre 60 e 79 anos, 12% pacientes acima dos 80 anos. Dr. Fernando, obrigado pela atenção, uma boa tarde, bom fim de semana para o senhor. Obrigado, eu estou sempre à disposição. Um abraço. Um abraço, 2 horas e 52 minutos.